E aí galera, show, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a relação diabetes com o mal de Alzheimer. Na verdade, hoje, pela maioria dos cientistas, dos médicos, o mal de Alzheimer já é considerado um tipo de diabetes, o diabetes tipo 3. Mas antes de entrar nesse assunto sobre Alzheimer e diabetes, vamos falar sobre os outros dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Galera, show! Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Como assim, professor? É uma doença em que a pessoa geralmente desenvolve ainda na infância, em que o próprio corpo ataca as células beta do pâncreas. Essas células beta são responsáveis por produzir insulina. Significa dizer que essas pessoas que têm diabetes tipo 1, elas não produzem insulina. Mas professor, o que é a insulina? A insulina é um hormônio proteico que é responsável por estimular a célula a absorver glicose. Então, na membrana plasmática de nossas células tem receptores para a insulina. Quando a insulina se liga a esses receptores, a célula abre a porta para a entrada de glicose. E assim essa glicose será utilizada na célula para várias funções, inclusive para a liberação de energia durante a respiração celular, por exemplo. Então vamos repetir. Quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, porque o pâncreas foi atacado pelo próprio corpo. O corpo, não sabemos o porquê, reconhece o pâncreas, as células beta do pâncreas como sendo algo estranho para o organismo e ataca essas células beta destruindo-as. E aí o corpo não produz. Então essas pessoas que têm diabetes tipo 1, que geralmente descobrem na infância, têm que tomar diariamente doses de insulina, tem que injetar insulina. Ok. Professor, e o diabetes tipo 2, como é que é? Esse diabetes também é chamado de diabetes tardio. É um diabetes que geralmente tem caráter genético, ou seja, você já adquire um gene que lhe predispõe a desenvolver o diabetes tipo 2. Por exemplo, se na sua família tiver alguém com diabetes tipo 2, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, a chance de você ter adquirido esse gene para diabetes aumenta de forma significativa. E você, geralmente após os 40 anos, poderá desenvolver diabetes tipo 2. Professor, mas o que é mesmo essa diabetes tipo 2? Calma! Diabetes tipo 2 é, na verdade, uma resistência à insulina. Ou seja, o corpo produz insulina normalmente, mas tu se lembra dos receptores? Os receptores para a insulina, então nós vamos ter problema nesses receptores. Vai ter insulina circulando no organismo, mas esses receptores, em parte, não reconhecem a insulina. Então, nesse caso, ele não precisa tomar a dose de insulina, porque ele está produzindo insulina. O problema é o reconhecimento da insulina pelas células, pelos receptores presentes nas membranas das células. A solução seria tomar medicamentos que aumentam a absorção da glicose e também fazer uma dieta, reduzindo aí a taxa de glicose ingerida diariamente, tá bom? Porque em parte o corpo reconhece a insulina e em outra parte o corpo tem uma resistência a essa insulina. Esse é o diabetes tipo 2. Olha, apesar de ter caráter genético, o diabetes tipo 2, mas esse fator genético ele vai se expressar com maior intensidade nas pessoas que têm fatores de risco, pessoas que são obesas ou sedentárias, pessoas que usam muito cigarro, a questão do tabagismo, são fatores que predispõem à manifestação da diabetes tipo 2. Ok? Legal? Então, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tudo ok. Agora vamos falar dessa novidade, que é a diabetes tipo 3, que é responsável pelo mal de Alzheimer. Professor, mas o que é o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer é um distúrbio neurológico em que o indivíduo tem comportamentos que fogem à regra geral. Por exemplo, pode ter um tom de agressividade, de perturbação,
de desorientação, não saber onde é que se encontra, mas principalmente quando a gente lembra de mal de Alzheimer, a gente associa a perda da memória. E, né, já ao longo de muito tempo, esses estudos sobre Alzheimer apontaram várias causas, e hoje a tendência é apontar o mal de Alzheimer como uma resistência cerebral à insulina. Ou seja, o mal de Alzheimer é como se fosse um diabetes tipo 2. Tu se lembra que no diabetes tipo 2 a pessoa não reconhece parte da insulina? Então, o diabetes tipo 2 seria um diabetes, o diabetes tipo 3 seria um diabetes, mas um diabetes apenas cerebral. Daí diabetes tipo 3, para diferenciar do tipo 2, tá bom? Agora, olha só, a questão interessante é que a insulina no nosso cérebro, ela não tem apenas a função de fazer com que a glicose entre nas células. Essa insulina também atua como mediador na formação da memória. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Aqui é a insulina. Então, aqui é o receptor da insulina no cérebro, nos neurônios, e aqui é a insulina. Então, quando a insulina é reconhecida pelo receptor, a insulina ela acaba desencadeando internamente na célula o estímulo de uma proteína chamada de SRI, que é a proteína sinalizadora da insulina. Essa proteína se desintegra e é ela quem é responsável por estimular a formação da memória em nosso cérebro. Repetindo, eu tenho um receptor da insulina nas células dos neurônios. A insulina é detectada por esse receptor. É lógico que vai ter a absorção de glicose para os neurônios, que é muito importante para gerar energia dentro dos neurônios, mas também essa ligação do receptor dos neurônios com a insulina desencadeia a formação da memória. Significa dizer que problema nesses receptores nos cérebros, receptores da insulina no cérebro, isso faz com que a pessoa não consiga armazenar as informações do dia a dia com muita facilidade. E também acabe por perder parte de sua memória, que é o que caracteriza o mal de Alzheimer. Agora, por que isso ocorre? Descobriram que tem um peptídeo, um derivado proteico, o peptídeo oligômeros beta-amiloides. Esses peptídeos, vou repetir o nome, olha que nome complicado, peptídeos oligômeros beta-amiloides. Esses peptídeos, eles bloqueiam o receptor da insulina no cérebro. Como eles bloqueiam o receptor da insulina no cérebro, então a insulina não se liga a esse receptor, e aí nós temos duas consequências danosas. Primeira consequência, a proteína que era estimulada dentro da célula para formar a memória, que é a proteína sinalizadora de insulina, ela não vai ser estimulada, e aí a memória não vai ser formada, tá bom? Outro problema, não vai entrar glicose no cérebro. E parte dessa glicose no cérebro, que fica fora das células cerebrais, fora dos neurônios, ela tipo que se carameliza. É como se eu pegasse o açúcar e botasse numa panela e aquecesse o açúcar. Então o açúcar ele vai formar uma placa, tipo um caramelo. E essas placas de açúcar nos neurônios, essas placas de açúcar no cérebro, acabam causando também uma inflamação cerebral, que agrava o problema do Alzheimer, tá bom? Então fique atento a isso. Os estudos estão avançando, estão bem avançados, e cada dia a gente descobre novas coisas, mas fique atento a isso, você que vai fazer vestibular e você que está aí no seu dia a dia e que talvez tenha até um familiar com mal de Alzheimer. Hoje a explicação é que o mal de Alzheimer, que é a degeneração dos neurônios, a perda da memória, uma desorientação, esse mal de Alzheimer está relacionado ao diabetes, a uma resistência à insulina. E o mal de Alzheimer hoje é chamado de diabetes tipo 3, ok? Professor, o que eu posso fazer para amenizar isso? Eu tenho um parente que tem mal de Alzheimer. Primeiro, pessoal, você tem que procurar a orientação de um médico. Um médico neurologista que vai passar para vocês as informações mais adequadas, todo um tratamento.
Mas em sua casa, a primeira coisa a fazer é reduzir a ingestão de açúcar por essas pessoas que têm diabetes. Isso ajuda a amenizar a formação de placas de açúcar no cérebro, tá bom? E você que não tem mal de Alzheimer, deve também evitar a redução de açúcares, porque esse excesso de açúcares também pode sim induzir a uma diabetes tipo 3, tá bom? É um fator de risco o excesso de açúcar. Queria pedir a vocês, se você gostou aí do vídeo, que dê o seu like, que se inscreva em meu canal Bioforte. Espero ter ajudado a você, meu bioamigo, minha bioamiga. Um beijão aí para todos. Show!